Olá, eu sou o professor Sivaldo e hoje estamos aqui preparados para mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito, dessa palavra aqui, vamos dizer assim, greetings, que significa cumprimentos, saudações. Primeiramente nós vamos começar falando a respeito de algumas saudações bem simples, da linguagem do dia a dia, da linguagem coloquial, da linguagem mais informal. Ok, pessoal? Pois bem, veja bem, olha a primeira saudação, muito usada na linguagem, vamos dizer assim, do dia a dia, quando as pessoas se encontram ali, encontram na pracinha, encontram na rua, em outros lugares bastante comuns, elas se cumprimentam bastante desta forma. Veja bem a primeira, hi. Olha outra, hello. Vocês podem perceber que quase todo diálogo que a gente vê em língua inglesa, eu estou falando aqui, gente, de uma linguagem bem coloquial. Quase todo diálogo que você vê, você vai encontrar a maior parte dessas palavras aqui, porque elas são realmente muito usadas no seu dia a dia. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha a pronúncia de cada palavra. O que eu quero mais aqui é que você observe bastante a pronúncia da palavra. Acredito que vocês conheçam quase todas essas saudações que estão aqui na lousa, mas é bom a gente reforçar isso um pouco. Talvez algumas aqui você nem conheça. E talvez algumas, às vezes você já viu alguma vez, já ouviu, e talvez tenha esquecido. E agora nós vamos aqui dar uma relembrada nessas saudações que são muito importantes no dia a dia de cada um deles e de cada um de nós que estamos aprendendo um novo idioma. Pois bem, hi, olha a pronúncia. Hi, palavra começada com H, que na língua inglesa tem o som do nosso R, som de re, Hi. E isso quer dizer o quê? Quando alguém diz hi, simplesmente a pessoa está dizendo oi. Olha a outra, hello. A pessoa está dizendo o quê? Olá. E também, quando a pessoa vai atender a um telefonema, significa também alô, Então hello é isso aí. Hello está dizendo olá, mas também alô quando a pessoa está atendendo a um telefonema. Olha outra expressão aqui, muito simples, que muitas das vezes a gente não sabe nem o significado direitinho, a gente, mais ou menos, é porque é bastante coloquial, gente. Então, a gente supõe mais ou menos, Supõe não, mais ou menos é isso aí mesmo. Veja bem. Essa expressão aqui, ao pé da letra mesmo, é assim. How, vou falar de palavra em palavra. How, depois o verbo to be is. How is it going? Bem rapidinho, how is it going? Mas, mesmo assim, eles não falam, não usam bastante assim não. Eles gostam de contrair, olha bem. A palavra está contraída, então isso aqui é o verbo to be is. Ele está aqui de forma contraída, então ele já fala assim, how's it going? É dessa maneira, e às vezes a gente nem percebe eles falarem assim o is, it, mas você já tem que saber que é how is it going? Fica mais ou menos assim, how's it going? How's it going? Está dizendo mais ou menos isso. E aí, quantas das vezes a gente não encontra alguém, algum amigo na rua, e aí, cara, tudo bem? E aí? É isso aqui. É isso aí que a gente fala no dia a dia. Estou sempre avisando a vocês que nós estamos aqui com com algumas expressões aqui, com alguns cumprimentos bastante coloquiais, viu, gente? Isso é a linguagem do dia a dia, e são muito usadas. Muito mais, talvez, do que a linguagem mais formal, mais padronizada. Então, outra. How are you?
Essa aí já é mais, né, é bastante usada. How are you? How are you? Ou seja, como vai? Pode ser isso aí. Como vai você? Como está você? A gente fala como vai, como uma linguagem bastante coloquial, né, gente? Na verdade é como está. How are you? Como está você? Eu só estou colocando aqui, gente, a expressão e o que significa. Agora, como responder, eu acredito que você já sabe. Se não souber, por exemplo, hi, oi, você vai responder o quê? Hi, né? Hi, hello, e aí vai. How's it going? E aí? Né? Você pode responder, I'm fine, I'm okay, eu estou bem, I'm fine, eu estou bem, I'm very well, eu estou muito bem, I'm good, eu estou bem. Tem várias maneiras de responder, né, gente? Mas eu estou passando mais aqui para vocês a expressão e o que significa, né, em língua portuguesa. Veja bem, outra, how are you doing? How are you doing? Doing. Mesma coisa praticamente. Como vai você? Como você está indo? Quantas das vezes a gente não fala assim com o outro? Pelo menos aqui na nossa região, no nosso estado, a gente fala muito. Como você está indo? Ou seja, né? A gente quer dizer como que a pessoa está, como está o dia a dia das pessoas. Então, a gente não tem nenhuma resposta assim ao pé da letra, muitas das vezes, porque é bastante coloquial mesmo, é da região de cada um. Né? Aqui a gente usa muito. Como você está indo? É isso aqui, ó. How are you doing? Né? Como você está indo? É dessa forma. Então, veja bem. Outra expressão aqui muito utilizada na língua inglesa, né? Nice to meet you. Uns falam assim, ó. Nice to meet you. Falando bem simples aqui, bem devagar. Ó, nice to meet you. Outros, quando chega na letra T aqui, eu digo isso sempre para os meus alunos, que, na verdade, quando uma palavra na língua inglesa termina com a letra T ou com a letra D, e a próxima palavra começa com uma vogal, então esse T ou D, depois nós vamos ver o D também, eles pronunciam o nosso R. Eles já ligam direto. Veja bem que a palavra terminou com T, quando ela termina com T ou D, e a próxima começa com uma vogal, você pode falar, uai professor, mas professor Sivaldo, aqui não começa com vogal, isso é um Y. Tudo bem, mas para a fonética o que manda é o som. Aqui pronuncia I, né? Está pronunciando I, então... O que eu queria dizer é isso, quando a palavra termina com T ou D e a outra começa com vogal, eles já ligam direto, utilizando assim o som do nosso R. Então, eles falam assim, ó, mais ou menos assim, ó, nice to meet you, nice to meet you. Está vendo aí, gente? Mas também quem falar nice to meet you está correto. No inglês, vamos dizer, um inglês britânico, eles gostam de pronunciar direitinho toda a letra, a palavra. Nice to meet you too. Né? É a resposta. Nice to meet you. O americano já gosta de falar assim, nice to meet you. Ok, pessoal? Só a título de conhecimento. Né? Então, isso quer dizer o quê? O que quer dizer essa expressão? Nice to meet you. Muitos falam assim, ó, glad to meet you. É a mesma expressão, ó, que quer dizer prazer conhecer você, prazer te conhecer, prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la. Tudo isso aí, pessoal, a gente não está colocando tudo aqui, até porque a lousa também é um pouco pequena, né? E não cabe tanta coisa, e também não há necessidade. Então, quando você vê, né? Ou melhor, quando você vir alguém falar nice to meet you, está dizendo prazer conhecer você, né? E a sua resposta deve ser o quê? Nice to meet you too, ou seja, prazer conhecer você também. Está aqui, ó, nice to meet you too, prazer conhecer você também, né? Então tá aqui, prazer conhecer você também. Tem outra expressão aqui, veja bem, see you later,
See you later. Ó, ao pé da letra quer dizer, vejo você mais tarde. Eu já até disse, né? Eu digo isso para muitas pessoas, principalmente para os meus alunos, a respeito de quando eles estão traduzindo, né, algum texto. Muita gente acha esse trabalho, esse exercício, aí, vamos dizer, muito assim, arcaico, né? Muito boba até, mas é bom, eu acho bom traduzir, desde quando a pessoa traduz respeitando, vamos dizer assim, todas as normas, a cultura da sua língua, né? Do seu idioma. Por exemplo, aqui, ó, see you later. Ao pé da letra está dizendo, vejo você mais tarde. Mas eu pergunto a você, nós temos essa cultura, nós temos esse costume, vamos dizer assim, de falar assim, alguém sai e fala assim com a gente, e a gente fala assim, ó, quem está saindo, é lógico, fala assim, ó, vejo você mais tarde. A gente aqui brasileiro, principalmente da nossa região, nós temos o costume de falar assim? Não. A gente tem o costume, na nossa cultura, de falar assim, até mais tarde. Então, gente, ao pé da letra, é lógico que isso aqui significa vejo você mais tarde. Mas a gente não fala assim. Então, se você estiver, né, traduzindo um texto e, por exemplo, tiver uma frase dessa aqui, see you later, você vai traduzir como? Até mais tarde. Esta é a nossa cultura, né? A nossa cultura linguística, vamos dizer assim. A gente tem o costume de falar até mais tarde e pronto. Então você não precisa traduzir, e nem deve traduzir tudo ao pé da letra. Não dá certo, gente. Se em um texto você for traduzir, você querer traduzir palavra por palavra, não vai dar certo. Porque a gente tem que traduzir de acordo com o nosso costume, de acordo com a nossa cultura linguística. E até porque também na língua inglesa ali vai ter muitas expressões idiomáticas, phrasal verbs, que não vai dar certo você traduzir tudo ao pé da letra, palavra por palavra. Né? Não tem condição, né? Porque nós temos essas expressões na língua, em todo idioma, mas principalmente da língua inglesa, chamadas de expressões idiomáticas, em que um conjunto de palavras ali fogem, vamos dizer assim, a regra, ou seja, a palavra perde o seu significado comum e naquela expressão ali, aquela palavra passa a ter um outro significado. São chamados de expressões idiomáticas, então nós temos que ver tudo isso aí, analisar tudo isso aí quando nós estamos, né, traduzindo os nossos textos. Ou seja, não é tão fácil a tradução de texto. Não é bem assim a gente pegar um texto, por mais simples que seja, e querer traduzir tudo ao pé da letra. Muitas das vezes não dá muito certo. Ok, pessoal? Então vimos aí, né, algumas expressões. Primeiramente colocamos uma palavra ali, ó, greetings, que quer dizer o quê? Saudações, cumprimentos. É por isso que eu coloquei aquela palavra ali. Então vimos aí, hi, hello, how's it going? How are you? How are you doing? Nice to meet you. A resposta, nice to meet you too. E por último, vimos aí, see you later. Eu poderia ter colocado também, mas acabou o espaço aqui. Uma senhora, see you tomorrow. 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 Veja bem, see you tomorrow, ao pé da letra. Vejo você amanhã. Como eu já disse, nós não temos esse costume. Vejo você amanhã, por exemplo. A gente traduz como até amanhã. Ok, pessoal? See you tomorrow. A gente vai responder see you tomorrow. É lógico, que quer dizer até amanhã. Pois bem, eu vou pagar essas expressões aqui, lembrando sempre a vocês que quase todas, ou praticamente todas essas expressões aqui, são expressões da linguagem mais simples, da linguagem do dia a dia, chamada de linguagem coloquial. Ok, pessoal? É a linguagem popular. Agora, eu vou apagar estas expressões aqui, estes greetings, né, e colocar outros aqui, outras expressões, vamos dizer assim, outras saudações, viu? Não vamos confundir essas expressões aqui com expressões idiomáticas
que eu acabei de falar, não. Viu? Aqui são o quê? São cumprimentos, saudações. Eu vou colocar outras aqui, só que agora com uma linguagem mais sofisticada, a linguagem mais voltada para a linguagem padrão, para a linguagem mais formal. Ok, pessoal? Vamos apagar. Deixa eu ver, tá aqui. Então, vou apagar a lousa aqui e agora colocar mais algumas expressões, né, como eu já disse, com uma linguagem mais padronizada, que a gente coloca nos textos, né, nos discursos, pode colocar essas expressões nos documentos, né? Então, uma linguagem mais sofisticada. Ok, pessoal? Vou apagar aqui. Então, vamos lá. Viu? E aí nós vamos... Pois bem, pessoal, como nós estávamos falando, né, a respeito daqueles cumprimentos, né, que estavam aí na lousa, cumprimentos, como a gente estava falando, né, do dia a dia das pessoas, cumprimentos com uma linguagem bastante simples, bastante comum. E eu disse a vocês que agora colocaria, né, na nossa lousa aqui alguns cumprimentos mais formais, mais voltados, né, para uma linguagem mais sofisticada e que você pode usar em qualquer lugar, né? Pode usar no dia a dia das pessoas também, mas são cumprimentos que você pode utilizar, pode empregar nos seus textos, né, nas suas redações, porque são cumprimentos voltados mais para uma linguagem mais sofisticada, uma linguagem mais padronizada, vamos dizer assim, uma linguagem mais formal. Daqui, mas também são cumprimentos que quase todo mundo que começa a estudar inglês já vai ver aqui também, né, estes cumprimentos, estas saudações. Eu acredito que talvez estas aqui, né, estas saudações, você até conheçam, talvez mais do que aquelas que são do dia a dia, da linguagem comum e que eu havia colocado na lousa e que muita gente não conhece aqueles, né, cumprimentos. Esses aqui talvez são até mais conhecidos, mas são mais voltados para uma linguagem mais formal. Ok, pessoal? Eu coloquei aqui mais para falar, né, para vocês que são cumprimentos de uma linguagem mais formal e também para mostrar a vocês a questão da pronúncia, viu, pessoal? A questão da pronúncia, isso é muito importante, viu? Na língua inglesa, em todo idioma, né? A gente tem que, ou deve, né? Porque tem gente que não liga muito com isso, a questão da pronúncia. Ah, eu estou aprendendo, tentando aprender aqui um pouco de inglês, para eu passar, né? Eu tenho que fazer o Enem e eu quero fazer língua inglesa. Outros falam assim, eu tenho que fazer o concurso e tem língua inglesa e se eu zerar eu não vou passar, eu vou ser eliminado. Então por isso estou tentando aprender um pouco aí. Aí é questão só gramatical, né? Você viu algum texto, gramática, alguns conteúdos só gramática mesmo, não precisa você saber pronúncia, não precisa nada. As pessoas pegam aqui dali, interpretam o texto e conseguem responder, né? São opções ali, são respostas, não são subjetivas, né? São respostas objetivas, só de marcar como a gente fala, e as pessoas não preocupam muito com realmente o inglês mesmo. Na verdade, a pessoa está preocupada em fazer uma prova e passar. Agora, para quem quer, né, realmente aprender inglês, você tem que ficar atento, né, em tudo. Eu não sou contra o estudo da gramática nas escolas, mas desde quando você emprega, né, a gramática, mas, vamos dizer assim, dentro de um contexto. Ensina o conteúdo, mas também tem que trabalhar essa gramática dentro de um contexto, ou seja, tem que ter frases, tem que ter um texto, muitas das vezes. Eu estou dando esse conteúdo aqui um pouco solto, né, de maneira um pouco, vamos dizer assim, solta, mas você precisa realmente aprender essas coisas mais dentro do texto e também de um contexto. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, né, para que eles ouçam bastante. Para você aprender um novo idioma, você tem que ouvir muito, mas ouvir muito, muito mesmo.
e dedicar também. Demanda tempo, gente. Muita gente quer aprender um novo idioma e não quer passar um bom tempo estudando. Não sei se é porque tem muita gente por aí oferecendo, né, dizendo que dá para aprender uma língua inglesa em 4 semanas, outros em 7 semanas. Eu não acredito muito nisso, nem tampouco vou falar isso para meu aluno. O que eu digo para o aluno é que aprender um novo idioma demanda esforço, demanda tempo, ele tem que se esforçar muito, né? E demora tempo, demanda tempo, você tem que se esforçar e não é de um dia para o outro que você vai aprender um novo idioma, não, principalmente um idioma, né? A língua inglesa, que é bastante, não vou dizer assim, mas tem bastante diferença, né, da nossa língua portuguesa. É lógico que tem palavras na língua inglesa que também vieram, né, do latim, como também o português veio, mas tem muitas palavras assim, é lógico, mas a gente pode perceber que o idioma inglês é um idioma bastante diferente da nossa língua. Então, realmente, exige muito esforço, muito preparo, muita dedicação, viu, gente? E o mais importante, você tem que ler, ler, ler e ler muito e pesquisar. Ou melhor, eu ia falar ouvir, você tem que ouvir, 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 ouvir muito, viu, pessoal? Não é ler, é ouvir. Primeiramente você vai começar ouvindo, ouvindo, né? Depois, o que é que você vai começar a escrever alguma coisa, tentar ler alguma coisa, e aí você vai aprendendo. Depois, com um pouco de conhecimento que você adquiriu, aí você começa as pesquisas, começa a estudar um pouquinho de gramática, é lógico, que eu também dou muita importância ao estudo da gramática. A gente tem que aprender também como formular, né? Como formular uma sentença. Tudo isso aí, né, gente? A gente tem que aprender algumas regras gramaticais, sim. Mas o mais importante é você ouvir, 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 treinar, né? Treinar, repetir e começar a ler. E aí vai. Você vai aprendendo, né, o novo idioma. Mas vamos voltar aqui, falei um pouco, né? Vamos voltar aqui para as nossas expressões. Expressões essas que eu estou dizendo aqui, nada de expressões, por exemplo, expressões idiomáticas, nada disso. Estamos falando aqui de saudações, de cumprimentos, que em inglês se chama o quê? Greetings. Greetings. Então vamos lá. Veja bem, pessoal, expressões aqui, frases aqui bastante conhecidas, né? Cumprimentos bastante conhecidos, eu acredito, de vocês, mas vamos aqui, talvez nem todos conheçam, né? E se conhecem, talvez muitas pessoas pronunciam isso aqui, gente, de forma bastante diferente. E nós temos que ter cuidado com a pronúncia. Então vamos lá, ó, good morning, good morning, ó, good, good, muita gente fala good, né? Quando uma palavra termina a vez com T ou com D, fala, né, com D, de, com T fala ti, né? A gente tem que ter o cuidado para nós não aportuguesarmos, vamos dizer assim, né? A gente, eu nem sei se existe essa palavra, mas creio que possa existir, né? A gente tem que ter o cuidado para não estar aportuguesando, vamos dizer assim, né, as palavras que são de um outro idioma. Então temos que ter cuidado. Então não vamos falar aqui good não, porque não é good, gente. É bem suave. Good, good. Então, good morning, good morning. Qual a outra? Good afternoon. Se alguém falar assim, good afternoon, não está errado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está estudando, ou melhor, uma pessoa que tem mais o costume com o inglês, né, americano, ou a pessoa americana mesmo, vamos dizer assim, ela vai falar direto aqui, ligar direto. Eu já disse que quando a palavra termina com D ou com T, e a próxima palavra, a palavra seguinte, começa com uma vogal, isso aqui vai pronunciar, né, o nosso R, o som de R. Então ele vai falar aqui, ó, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Mas se alguém fala assim, ó, good afternoon, isso também está correto, né? Ou a outra, good evening,
good evening. Se alguém falar good evening, também correto. E por último nós temos aqui good night, good night. Então, mais uma vez, pessoal, e agora vamos falar o que significa, que eu acredito que quase todos, né, saibam, mas talvez tenha alguém que não saiba, e aí nós vamos tirar toda a sua dúvida. Veja bem, good morning. O que quer dizer good morning? Bom dia, né, gente? Quase todo mundo sabe isso. Bom dia, simplesmente isso. A outra, good afternoon. O que quer dizer? Boa tarde. A outra, good night. Ou melhor, good evening. Não sei se já tinha falado dessa. Mais uma vez, good evening quer dizer boa noite. E a outra, good night. Meu Deus, chegou aqui boa noite também. Alguém pode questionar mais? Mas good evening não é boa noite? E aqui good night também boa noite? Sim. Veja bem, pessoal. Olha bem essas duas expressões. Good evening, ou se não, good evening, quer dizer o quê? Boa noite. E good night, que é bem uma expressão bem mais conhecida das pessoas. Good night, quer dizer o quê? Também boa noite. Eu vou dar um exemplo aqui para você, como é que você vai diferenciar, ou como é que você vai empregar, né, essas duas expressões aí. Né? Good evening e good night. Veja bem, já que todas as duas significam boa noite. Pois bem, good evening ou good evening, você vai empregar isso aí quando, por exemplo, você chega de noite na casa de uma pessoa, você vai cumprimentá-lo com good evening ou good evening, ou seja, quando você está chegando. Suponhamos que você chegou na casa do seu amigo, conversou bastante com ele, tomou um cafezinho, né, e ficou lá um pouco bom. Quando dá mais ou menos, talvez 10 horas, 10 e meia, 11 da noite, você vai embora e agora você vai despedir como? Uma linguagem mais formal, você vai falar o quê? Good night. Você vai usar good night. Essa é a expressão mais correta porque você está dando boa noite também, só que quando você está saindo. Ou seja, good evening ou good evening é uma expressão, significa boa noite, e é mais utilizada, mas não, é utilizada ao chegar. É de noite, né? Ao chegar, por exemplo, na casa de um amigo. E good night ao sair da casa, né, do amigo. Asivaldo, o professor, só se usa quando você vai, por exemplo, na casa de um amigo, chega e depois você sai, usa? Não, não é somente isso. Você encontra, vamos supor, que já está bem de noite. Você encontra algum amigo na rua. Você vai falar good night? Não. Você está encontrando com ele, né, neste momento, e já está de noite, você vai falar o quê? Good evening. Good evening. É lógico. Você para um pouquinho, conversa com ele, vamos supor, senta ali na pracinha um pouquinho, e ao se despedir, ao ir embora, você vai falar good evening? De jeito nenhum. Você vai falar assim, ó, good night. Você está indo embora. Ou seja, good evening você usa ao chegar, e good night você emprega o que? Ao sair. Entendeu, pessoal? Essas duas expressões, essas duas saudações, que todas as duas significam boa noite. Então é importante, né, para o aluno, para você aprendiz, saber, né, utilizar, empregar essas duas expressões direitinhos, né? Ao chegar, good evening. Ao sair, good night. Ok, pessoal? Chegamos ao final desta aula de hoje. Coisa muito simples, viu, pessoal? Não estou dando aulas aqui com grandes recursos, com, né, vários instrumentos, vamos dizer assim, sofisticados, né, não, tudo simples aqui, pessoal. É apenas, né, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Estou dando algumas aulas e postando aí para ajudar você, né, alguma dúvida que talvez você tenha,
de maneira muito simples, de maneira muito comum, mas nós temos um certo conhecimento. Eu sou professor de língua portuguesa, de língua inglesa, de educação religiosa, e estou aproveitando esta oportunidade para deixar alguma coisa, para, vamos dizer assim, para transmitir alguma coisa para você, tanto em língua portuguesa como em língua inglesa, e qualquer coisa também a gente mais tarde poderá então também postar algumas aulas aqui, de ensino religioso, educação religiosa, mas talvez não. Vamos ver essas duas, agora de língua portuguesa e língua inglesa sim. Ok, pessoal? Então tudo muito simples, mas que se você interessar, se você quiser, isto pode fazer a diferença na sua vida, ok? Acredito que eu tenha ajudado nesta aula, te ajudado um pouco, e acredito ter correspondido aí. Ok, pessoal? Então me despeço desejando tudo de bom para todos vocês, ok?